Bem, bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou falar com vocês sobre a civilização Inca, certo? Essa civilização, que é um dos três grandes povos que se desenvolveu na América pré-colombiana e foi conquistado, né, logo aí nos 30 anos, né, logo após a chegada dos espanhóis na América. Foi um dos impérios que também sucumbiu à pressão, né, dos colonizadores. Característica aqui dos incas, né, não possuía uma escrita, assim como os maias, né, não possuíam uma escrita, né, e estabeleceram um estado, né, teocrático, ou seja, um estado teocrático é aquele estado em que o soberano, né, ele também é um líder religioso, muitas vezes é considerado um deus, né, e aí isso vai praticamente nortear todo o processo de administração desse povo, como você vai ver. Então o rei, né, o rei Inca, né, era considerado o deus Sol, certo? Aqui eu trago para vocês uma dimensão, né, do território Inca, né, do território Inca, e aqui já na divisão política atual, né, você vê então os países ao qual o povo Inca, né, ele influenciou, né, praticamente aí todo os países, né, da América da América do Sul, com poucas exceções, né, como o Brasil, certo, Venezuela, mas olha, da Colômbia até o Chile, praticamente todos os países recebiam influência do povo Inca, né? Aqui mais um vídeo, né, sobre a dimensão desse território. Bem, então aqui o Inca, né, que era o deus Sol, certo, desses povos andinos, ele tinha uma divisão do seu poder, assim, ele era auxiliado, né? Existia um conselho, né, Inca, de 4 vice-reis, né? Os curacas, que eram, porque a civilização Inca, ela era subdividida, né, em várias subdivisões, né, chefes de aldeias. Os curacas era justamente, então, cada aldeia ali tinha um chefe, né, que era leal ao imperador Inca, né, e a comunidade era com a comunidade indígena. Então aqui você tem, olha, no topo você tem então o imperador, né, o conselho, né, e os curacas, que era a alta aristocracia, sacerdotes, burocratas, né. Então os curacas, eles cobravam impostos, eles eram chefes locais, juízes. Então existia uma certa descentralização do poder, né? E a comunidade indígena eram as camadas, né, camadas médias, formadas por artesãos, militares, camponeses, e na base ali tinha os escravos. Então aqui, né, essa divisão da sociedade Inca. O legado que os Incas deixaram para a humanidade, né? Você tem a cidade de Machu Picchu, e existiam muitas lendas. Era um império, um povo, né, ligado a aspectos religiosos. Então, segundo a lendas andinas, né, foi nas águas do lago Titicaca, né, que nasceu a civilização Inca, né? Então isso aqui era algo mais interpretativo, você pode levar, porque é dessa relação do Inca, né, com a agricultura, com a terra, e passa diretamente pela questão, né, da água. Então a agricultura era a base da economia Inca. Ela se, eles, a ela se dedicavam os habitantes, né, os
justamente que estavam na base da sociedade, né? Não as classes privilegiadas, mas quem estava nas classes mais baixas, então eles tinham uma prática comum que era a prática da agricultura, né? Relegada aos plebeus. Essa atividade baseava-se no cultivo do milho, da batata, né? E os incas, eles tinham eles desenvolveram, né, um método, né, de contabilidade que era conhecido, né, como os quipus, né, que é um conjunto, né, de barbantes coloridos, né, em que eles agregavam ali faziam as contabilidades dele. Trazendo para a nossa realidade, era uma espécie de ábaco, né? Só que desenvolvido pelos incas, né? Na forma deles. A religião misturava, né? Mistura de culto à natureza, né? Crenças mágicas, né? Os maiores templos eram justamente dedicados ao Deus Sol, né? Onde se realizavam então os sacrifícios, tanto sacrifícios de animais como sacrifícios humanos, certo? Algumas esculturas deles, né? Bom, e aí, né, vem chegando aí a ideia, né, do europeu, né, que justamente tinha essa concepção, né, de levar durante muito tempo foi passado para o povo, né, que o europeu ele trouxe uma prosperidade, ele trouxe a civilização. Justamente o contrário, né, eles trouxeram uma verdadeira barbárie, né, que foi a submissão dos povos da América a um processo de exploração colonial. Então veja só aqui, né? E aí tá aqui. Em pouco tempo os povos indígenas foram submetidos aos europeus. E aí, dominado essas áreas, os administradores, né, os governantes espanhóis, os reis espanhóis, trataram logo, né, de organizar a administração, certo? Criou então aí o Conselho das Índias e uma nomeação de vice-reis, capitães gerais, né, autoridades militares, justamente para organizar a administração e, logicamente, começar a explorar a região. Dessa forma, daria lucratividade à coroa espanhola. Nas colônias, né, o poder dos adelantados, né, era... os adelantados, só enfatizando aqui, eram aquelas pessoas que vinham, justamente deixavam a Europa, deixavam a Espanha, né, e vinham justamente tentar a vida aqui na América, né. E aí, esses adelantados foram justamente as primeiras pessoas que chegaram aqui, né, e começaram a dominar, fundar cidades, escravizar índios, certo? Porém, quando aquelas guerras de dominação acabaram e o rei espanhol tratou de organizar a administração, então justamente esses adelantados, né, tiveram seus poderes diminuídos, porque foram criados, né, os famosos vice-reinos, que eram homens nomeados, tinham cargos, né, nomeados pelo rei da Espanha, certo? Então, o território colonial foi dividido em 4 vice-reinos. Nova Espanha, rico em ouro, prata, né, já existia civilizações, né, complexa com base na economia, né, e já estava bem desenvolvida, né? E aí, características, né? Então você tem aqui, de início, pequena participação da coroa, né? Conquista comandada pela iniciativa particular, daí vinham os adelantados, eu estou falando aqui na parte inicial, né? Organização dos sistemas de capitulações, certo? E aí essas capitulações, né, eram justamente o quê? Contratos em que a coroa concedia a permissão para explorar, conquistar e povoar as terras, né, fixando direitos e deveres recíprocos. Então,
Então, novamente aqui, eu estou enfatizando essas capitulações, era justamente aquelas pessoas, né, que vinham tentar a sorte aqui na América. E como a coroa espanhola não queria gastar muito com isso, né, então concedia a eles poderes para justamente explorar, e de certa forma essas pessoas estavam cumprindo uma função importante para a coroa espanhola, que era justamente dominar a região, né, para que posteriormente, quando a coroa espanhola tivesse em uma situação melhor, justamente pudesse fazer sua administração de forma sem grandes problemas. Bom, e aí, ó, observação, à medida que se revelavam as riquezas no Novo Mundo, a coroa foi centralizando o processo de colonização, anulando, né, as concessões feitas aos particulares. Por quê? Assim que de início que tinha aqueles embates, aquelas guerras contra os incas, astecas, maias e outros povos, então a coroa espanhola concedia poderes para essas pessoas que vinham aqui e faziam o que era necessário. De acordo com o que ia surgindo riquezas, né, mostrando que essa terra tinha ouro e prata, né, e aí a coroa espanhola então teve início. Não, peraí, então nós já concedemos muitos poderes a esses adelantados. Está na hora da coroa voltar, né, e determinar quem é que organiza essa região. Então aqui eu estou citando os dois grandes conquistadores, Hernán Cortés, conquistou a região ali do povo asteca, Francisco Pizarro, que foi o grande conquistador, né, que dominou a região do território Inca, certo? Eles eram o que? Adelantados, né? Então, lógico que assim que começou a surgir riquezas, a coroa foi logo então tratando de organizar isso para cobrar impostos e lucrar. Então, a Casa de Contratação, né, foi o primeiro órgão estatal, criado em 1503, era responsável pelo controle de todo o comércio realizado com as colônias da América e foi responsável pelo abastecimento, né, pelo estabelecimento de um sistema de porto único. Observação, no princípio, né, o porto de Havana, em Cuba, né, anos depois se estabeleceu portos, né, em Veracruz, Porto de Porto Belo, né, e Cartagena, né, Cartagena. O sistema de frotas, né, anuais, né, que eram duas, e proibição de barcos navegarem, né, isoladamente, porque justamente isso aí facilitava a pirataria, né, o que a coroa combatia, certo? Porque era uma forma de desviar os recursos da colônia, né, e a coroa não faturar, a coroa espanhola não cobrar os impostos dela. E aí vem o segundo, né, outras divisões. Foi criada a Nova Granada, né, que corresponde à América Central, exceto o México, né, mas ali aquele território que corresponde a Guatemala, né, então estava no território de Nova Granada, que tinha uma economia baseada na agricultura. O vice-reino do Peru e da Bolívia, né, então tinha grande característica, merecia toda uma atenção especial, porque praticava então a mineração, né, a extração de ouro e prata, né, e aí utilizava-se toda uma estrutura para explorar essa região. O vice-reino do Prata, que correspondia justamente, né, aos atuais, né, Paraguai, Uruguai, Argentina, né, compreendia a bacia do Prata, do Rio do Prata. E a grande característica dessas regiões era a pecuária, né. Bom, criaram, né, ainda 4 capitanias depois, né, abaixo dos vice-reinos vinham as capitanias, que era a da Venezuela, a do Chile, Cuba e Guatemala. Assim, a coroa espanhola estava criando toda uma estrutura para explorar as terras, né, que tinham sido conquistadas aqui na América, né. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Até a próxima.